para discutir e debater junto com você os assuntos importantes, a pauta regional, né, do dia a dia aqui pela Baixada Santista e, claro, os temas de interesse nacional também. Sempre à sua disposição, aberto para você entrar em contato conosco, o telefone aqui da nossa produção, 3014-5281. Ligue para cá com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre os assuntos que a gente coloca em debate aqui no painel. E pelas redes sociais, para sua mensagem, facebook.com/Painel Regional TV. Como sempre, eu começo pela esquerda, anunciando aqui os convidados dessa edição do Painel Regional, o advogado Sergei Cobra, que disputa a eleição da seccional São Paulo da OAB, está conosco, ao lado dele o presidente da OAB de Cubatão, também advogado, claro, Luiz Marcelo Moreira, e com muita satisfação recebendo aqui Zulaê Cobra, que é advogada também, como você se lembra, foi deputada federal, vários mandatos, né? Disputou como vice de Mário Covas, o governo do estado, em 1990, se eu não estiver enganado, tá certo? E a gente vai discutir aqui assuntos importantes ligados à área do direito, à atuação da ordem, não é? Em São Paulo, no Brasil, especialmente, claro, as eleições da OAB que vem por aí. Vamos falar, claro, um pouquinho de política, aproveitando aqui a presença da Zulaê, evidentemente, né? Sempre na abertura, as manchetes dos jornais parceiros aqui do nosso painel regional, como você está acostumado, está aqui o DL, o Diário do Litoral, circulando aqui por toda a Baixada Santista. Nova fórmula é aprovada na Câmara Federal. Manchetes respeito à aposentadoria, a medida prevê escalonada, ou regra escalonada até 90% em 2027. 90/100 em 2027. Cada vez a dificuldade é maior para a aposentadoria dos pobres mortais brasileiros, né? Eu repasso aqui ao doutor Sergei, outra para o Luiz Marcelo, e a Zulaê ganha também a edição de hoje aqui do Diário do Litoral, e do mesmo grupo de comunicação, o Gazeta de São Paulo, né? Circula por todo o estado, pela Baixada também, e traz aqui, nesta edição, aqui na capa, a manchete é: Mercadante deve sair da Casa Civil, já saiu, para satisfazer o PMDB e volta, né, pelo menos é praticamente certo, só se ele recusar, volta para o Ministério da Educação, né, o que surpreendeu a muita gente, muitos petistas aí, e o pessoal mais especializado na área da educação, com essa mudança aí da presidente Dilma. Eu passo aqui ao doutor Sergei, também Marcelo. Zulaê, ganha também, por favor, aqui o Gazeta de São Paulo. E eu agradeço e cumprimento aqui os participantes dessa edição do painel regional. Advogado Sergei Cobra, prazer tê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, é uma honra estar aqui nesse teu programa, Boturão, acompanhado de figuras tão ilustres, né? E eu não vou arguir suspeição, não, porque minha mãe realmente tem uma história e continua sendo uma grande representante nossa da nossa vida pública, porque vida pública não é só do político com o mandato. É do cidadão, do advogado principalmente. E ela tem essas duas situações na vida dela, advogada e cidadã, e também desempenha um papel sensacional. O Luiz Marcelo, que é o nosso presidente da OAB, eu tenho muito orgulho de ter uma parceria de vida e de entidade, e com você, tem uma história aqui em Santos também. Muito obrigado. E a Daniela está ali na ponta também fazendo. Obrigado pelo convite. Muito bem, obrigado pela presença. Sergei Cobra, conosco Luiz Marcelo, que preside, Luiz Marcelo Moreira, preside a OAB de Cubatão, participou já em outras oportunidades, está conosco mais uma vez. Tudo bem, Luiz Marcelo? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos telespectadores. É com muito prazer que retorno à TV Santa Cecília, né? Após um ano aí, numa árdua tarefa de tentar substituir o doutor Rogério. E principalmente no dia de hoje estar ao lado da doutora Zulaê e do doutor Sergei. E também já agradeço aí o convite que partiu de você e da Daniela também. Muito bem. Zulaê Cobra, uma história, né, bonita, não só na área do direito, mas especialmente na política, não é, como deputada federal, guerreira, não é, briguenta, não é, com discursos fortes e posições firmes.
o que lamentavelmente parece que anda em falta hoje, viu? Prazer tê-la aqui, muita satisfação em rever você. É um prazer muito grande estar aqui, Botura. Você é uma personalidade no mundo Que nosso político. Quem sou eu? É um homem que já fez tantas alegrias de tantos políticos através de entrevistas brilhantes, maravilhosas. Obrigado. Eu já participei de muito aqui. É Hoje eu fico muito engrandecida porque eu estou ao lado do Sergei Cobra, meu filho mais velho, candidatíssimo à presidência da OAB, o Luiz Marcelo, presidente de Cubatão, Daniela aqui do meu lado, bonita, charmosa. E nós aqui temos muito o que falar. Eu fico muito contente de estar aqui hoje, mais uma vez. Santa Cecília, eu já fiz palestras aqui, já estive aqui muito tempo atrás e volto hoje com muita alegria. Muito bem. A Daniela já confere novamente o telefone, o nosso espaço pelas redes sociais. Eu só vou lembrando você que estamos online pelo site da TV Santa Cecília. Clique lá no ícone do painel regional e acompanhe a gente em tempo real. E o programa encerrado vai para o YouTube para você poder rever depois os melhores trechos, como você preferir, ou o programa por inteiro, né? Sempre atenta aí à sua participação e à nossa equipe de produção. Daniela Fiscarelli, mais uma vez com a gente aqui. Tudo bem, Dani? Tudo. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos acompanhando. O nosso Facebook já está aberto esperando a sua participação. Envie suas dúvidas, críticas, sugestões, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Muito bem. Sergei, você vem fazendo algumas palestras importantes, né? Alguns temas que estão aí na mídia, especialmente, por exemplo, delação premiada, uma coisa que o brasileiro eu acho que nunca tinha ouvido falar na vida, porque isso não era muito comum aqui, ou não era usual aqui na justiça brasileira, e isso explodiu na mídia com essa operação Lava Jato e a atuação bastante destacada do juiz Sérgio Moro lá em Curitiba, né? E ainda outra expressão também, acordo de leniência, a gente não sabe nem até hoje o que é isso, né? Surgiu agora também com essa roubalheira, né, generalizada que acontece pela Petrobras e outros órgãos importantes que a gente não tem nem ideia ainda dos números astronômicos. A gente só sabe que são astronômicos, né? Mas exatamente os números que são, acho que nunca saberemos, né? Mas eu vou abrir o espaço inicial aqui para saber o seguinte, né? Por que você coloca aí o seu nome na disputa pela OAB São Paulo? Olha, Boturão, eu fico vendo aqui o meu papel, como todo advogado que tem que fazer um papel importante na sociedade, eu fico vendo os jornais. Muito por isso que a gente quer lutar por uma ordem diferente. Você vê aqui um apego ao poder, não exatamente deste ministro, mas de todas as situações hoje. O que nós vivemos hoje no Brasil é uma burocracia, um desânimo institucional, pessoas que não são vocacionadas para a vida pública, que só querem fazer politicagem. E tem uma entidade que surge nesse momento histórico, por lei e por tradição, que guarda relação direta com a independência, com a liberdade e com a dignidade, que é a OAB. Então, é com muito pesar que eu vejo já há algum tempo a ordem não se manifestando de forma contundente nos temas, inclusive esses aqui. Você citou aqui a história da minha mãe, é uma pessoa que foi deputada durante um tempo, mas que largou a questão política porque não era só deputada, era advogada que estava lá por um tempo. O que você vê é que as pessoas também no poder, e o poder mais importante do povo é a justiça. Sempre soube disso. Então você não pode ter na justiça a mesma mediocridade, a mesma conduta burocrática, porque afeta diretamente os cidadãos que têm nela como última esperança. Então você tem um Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que fala que a gente está doente, que a sociedade do Estado de São Paulo tem que parar de ir na justiça, porque nós estamos litigando demais. Era só o que faltava tirar do povo o direito de reclamar por culpa dessas pessoas que estão aqui. Então, a gente não pode mediocrizar, fulanizar o debate. Nós estamos construindo um projeto que não é de hoje, é um debate, esse sim um debate antecipado, que aliás tem que ser antecipado, um debate que volte para as questões da sociedade, porque não é só o advogado que pergunta cadê o OAB, é o médico, é o engenheiro, é o professor, o jornalista, e uma OAB que vise principalmente dar dignidade para o advogado, porque o advogado é o porta-voz da defesa, e defesa é coisa muito séria. Não para que a gente possa tratar desses temas, você citou aqui acordos de leniência. Acordos de leniência são uma espécie de delação premiada também.
da lei de anticorrupção, que é uma legislação nova. Agora, esses temas são importantes hoje, são caros para a população. Quem que tem que se manifestar sobre isso? A OAB. A OAB tem que explicar o que é delação premiada. Tem ou não tem condições de ter impeachment? Tem que explicar, tem que se manifestar. Não pode ficar encastelada com medo numa situação burocrática, vivendo de migalhas do judiciário que nos trata mal todos os dias. Então é por isso que eu me coloco numa posição não revoltada, uma posição de indignação, para nós tomarmos com coragem o papel que por lei e por tradição sempre nos foi confiados, como líderes da nação, propondo situações para a sociedade civil e, acima de tudo, dando guarida ao advogado que hoje passa fome, é maltratado e tem uma situação de desrespeito instalada no seio do Poder Judiciário e na sociedade também, que não nos enxerga com bons olhos. É para tudo isso que a gente quer mudar a ordem. Luiz Marcelo, você disputa a ordem novamente? Agora em novembro, né? Não, as eleições, não. Lá em Cubatão nós temos não é um pacto, né? Todos os que me antecederam têm a mesma opinião de dizer não à reeleição, porque nós entendemos que a reeleição é um dos pilares, contribui sim para a corrupção. E, muito embora a ordem ela não renova a sua legislação eleitoral, ela critica muito a legislação nacional, mas não olha para dentro de si e mantém uma legislação eleitoral que chega à beira da ditadura. O ano passado mesmo houve uma alteração feita pelo Conselho Federal, na qual restringiu o tempo de campanha a 45 dias. Então, eu sinto uma ausência, bem nisso que o Sergei falou mesmo, esse debate que nós temos que enfrentar, e a ordem, trazendo para a nossa ordem de São Paulo, em casos práticos, inclusive vivenciados aqui por você, em várias oportunidades estive aqui, a mudança do nosso fórum trabalhista trouxe um transtorno enorme para a advocacia, não só de Cubatão, mas da região, e nós fomos praticamente isolados pela seccional, não obtivemos nenhum apoio, e sim um abandono. Nem mesmo no dia 9 de abril de 2014, que foi a inauguração do fórum, nós tivemos representantes da seccional. Muito embora naquela época já existia o cargo de coordenador de prerrogativas, não compareceu naquela manifestação. O presidente do Conselho de Prerrogativas também não compareceu naquela manifestação. Eu não tive uma curtida, sequer uma curtida no Facebook, em todas as manifestações que nós fazíamos nas redes sociais. Então existe um abandono no que tem que ser principal na vida do advogado. É o direito à prerrogativa. E a mudança do fórum em Cubatão trouxe um problema, está trazendo um problema até hoje, Cubatão. E tudo aquilo que foi prometido, Boturão, você acompanhou muito bem e culminou com a vinda da desembargadora presidente à época, Maria Doralice, no seu programa, nesse 9 de abril. E quem assistiu, quem não assistiu também, é só buscar lá no YouTube, as promessas feitas naquele dia e nos dias que antecederam, nenhuma foi cumprida. Nós não temos agências bancárias no fórum. Nós não temos o estacionamento tão prometido por ela, que seria exclusividade de advogado. Não tem. É um estacionamento público. E não comporta mais que 40 carros. Então, na hora de uma pauta entre meio-dia e 4 horas da tarde, que é o pico da pauta de audiência, você verifica que o estacionamento não comporta. E quem conhece a região ali sabe que nós não temos estacionamento público ali, é proibido. É uma área de pátio de container. Então, resumindo, nós sentimos muito a ausência da seccional nessa situação. E também essa situação que o Sergei bem colocou, na hora que mais precisa do cidadão, com relação a essa corrupção, após 2, 3 anos de investigação do Petrolão, da Lava Jato, que a nossa seccional lança como slogan, corrupção não. Que adianta? Não adianta de nada. É um adesivo, uma camisa, mas prática você não tem nada. Está faltando prática, atitude à OAB, você acha? Muito. A greve nossa do Judiciário, que durou 91 dias, eu acompanho, porque é a minha área, direito do trabalho, nós ficamos
praticamente esperando após 60 dias de greve, que houve uma manifestação da seccional, falando que estava em reuniões para tratativas. E nada resolveu. Se não fosse a OAB do Rio de Janeiro e da Bahia, que foram as primeiras a ir até o CNJ, a conseguir uma liminar que compelisse todos os servidores a voltar no Brasil inteiro. Então, resumindo, e para finalizar, nós precisamos mudar, trazer a ordem dos advogados do Brasil para o lugar que ela nunca deveria ter saído. Zulaê, vamos falar de política um pouquinho? Deixa eles falarem aí da OAB. Mas eu gostaria também de falar que não existe mais advocacia digna nesse país, né? Onde estão os advogados? Quem deu orgulho de ser advogado? Como é que nós podemos ser advogados com o Poder Judiciário, que nos trata muitíssimo mal? Juiz agora não recebe mais advogado, Botura. Por que não? Eu era uma mulher que despachava com o juiz, conversava com o juiz, nós tínhamos até um cafezinho, a gente tomava café também com os juízes. Agora, juiz parece com uma personalidade acima de todos e de tudo. Nunca vi um negócio desse na minha vida. Advogado não tem mais, o advogado é dificultado a presença dele junto na justiça. Cadê o tripé? Não tem o tripé? Não tem juiz, promotor, advogado? Quer dizer, o advogado não faz parte mais do tripé? Por quê? Porque juiz é autoridade, o Ministério Público é autoridade, advogado não é autoridade? Cadê o advogado? Eu estou perguntando. Mas no Brasil, tem esse problema cultural aqui, né? De exaltar determinados Mas a culpa cargos, não é do povo, a culpa são do Poder Judiciário, do Ministério Público, da OAB, que se deixa se humilhar. A OAB não faz nada. Cadê? O Durso não foi presidente 3 vezes? 9 anos? Tá. E agora o outro quer se reeleger? Quer dizer, a reeleição, essa coisa da reeleição, eu sou contra a reeleição desde a época do Fernando Henrique Cardoso, em 1997. Acabou com o governo Fernando Henrique essa bendita reeleição. Ou maldita, no caso. Ou maldita. Você estava no Congresso, não? Na época do PT, o PT queria reeleição. Parlamentarismo, não! Porque eles queriam o Lula. Agora cansaram e estão querendo... Você estava no Congresso na Eu reeleição? estava no Congresso na reeleição. Eu era PSDB. E aí eu votei contra o Fernando Henrique. Vou fazer uma pergunta para você. O fato de ser PSDB não quer dizer que você vote a favor. Você sei. pode votar contra, coisa que o PT não fazia, né? Como você é direta e objetiva, né? E tem posições firmes, eu vou perguntar direto e objetivamente para você. Teve chequinho rolando lá? Não sei, essas você coisas eu não não sei. Mas se eu já vi, você está louco? Também você não pergunta do negócio do Lula lá, do mensalão. Também vi. Também não sei. Você estava também lá, né? Estava lá e eu tentei ser contra. Fui membro da CPI do mensalão. E todo mundo ria na nossa cara. Imagina, não vai dar nada. Imagina, o que é isso? Você não contou que a Marta veio aqui e falou que não ia dar nada, foi off, quando né? se viu, Se ela disser- que o Lula ia ser reeleito, Se eu disser isso aí, que ela tudo vai é dizer que não besteira. Aliás, ele continua achando que é tudo besteira. Eu quero ver na hora do pega pra capar. Mas a verdade é o seguinte, justiça é para todos. A justiça é para o povo. Se a justiça é para o povo, seria advogado. Você concorda? Então é isso aí. Zulaê, eu queria só colocar essa coisa para você, depois a gente volta mais diretamente à situação da OAB, mas aí o CG é muito, extremamente politizado, Luiz Marcelo também, enfim, né? Porque a presidente Dilma, nessa investida aí contra o anti-impeachment, né? Ela substitui um especialista em educação, né? Que foi nomeado aí, tomou posse do cargo há pouco tempo, Renato Giannini, né? É isso. Professor da USP, inclusive, uma figura bastante respeitada como especialista na área de educação e poderia dar aí, quem sabe, um outro rumo. E também o médico, secretário de saúde de São Vicente, secretário de saúde do ABC de São Bernardo, não é? O Arthur Chior, que é santista, inclusive é funcionário público aqui de Santos, da Prefeitura de Santos, por alguém que será indicado pelo PMDB. Ou seja, são figuras que, se o Chior não fez grandes mudanças na saúde, ele pelo menos sabia um caminho e deixou claro que sabia como é que a coisa deveria ser feita, precisava ser feita, mas infelizmente não estava dando para fazer, mas ele sabia o caminho, né? Pela experiência que tem. Então, 2 especialistas acabam sendo substituídos, o Mercadante deve voltar para a educação, já esteve lá, a gente não viu assim, né, resultados empolgantes, e o Chioro deixa a pasta e ninguém sabe quem será essa figura do PMDB que vem para assumir. É desespero de causa? Onde é que nós estamos? Olha, foram muito maltratados, né? O Mercadante tá para cair faz tempo, né? Ficou aí nessa banho-maria um tempão. Vai Mercadante, tira o Mercadante. Desde janeiro, fevereiro, eu escuto isso. O Mercadante ficou lá resistindo.
Agora nós temos o fim de tudo. Sai o mercadante, o Quioro sai por telefone, manda embora. Essa mudança brutal, nem sei porquê. O Janine, coitado do Janine, tive que falar não pro FIES, ficava lá falando, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Imagina um professor universitário da USP ficar falando todo dia, não tem dinheiro, coitado. Ele ficou lá, a Dilma mandou ele fazer aquele papel, ele fez. Agora todo mundo foi embora. Agora o PMDB vem com todo o vapor, com todo o poder, para dizer que vão nomear todos. Eu não sei qual é o fim disso tudo. Eu acho que nós temos aí um processo político muito difícil, um processo político que ninguém quer ver. Quer dizer, quem está no governo, a oposição não fala muito, você vê que a oposição não tem falado nada, né? Nós não temos uma oposição forte e firme nesse país, e nós temos aí um processo de impeachment que quem fez foi o Hélio Bicudo, que tem 93 anos, foi fundador do PT, que entra com o processo do impeachment. E aí vem o Miguel Reale Júnior e ajuda, que é um jurista. E nós ficamos aí esperando a OAB, ninguém fala nada, ninguém sabe de nada. O governo consegue fazer essas manifestações do PMDB, que é uma vergonha, porque são cargos, de novo. Eu quero cargo, se tiver cargo eu vou, se não tiver eu não vou. Quer dizer, não aprenderam lá atrás, no primeiro mandato lá do Lula, no segundo mandato, agora de novo a Dilma, no segundo mandato, fica falando, tem dinheiro, quer dinheiro, eu dou ministério. Quer dizer, essa questão de ministério é poder, é pior que dinheiro, é poder. O poder leva a nada, gente. Por que quer ser ministro? Aliás, Boturão, você me permite pegar um gancho nessa história? Este é o apego ao poder que nós estávamos mencionando aqui antes da entrevista. Independente da questão partidária, que eu não quero entrar no assunto, a mim me parece que o processo está muito apequenado. O cidadão é chefe, é ministro da Casa Civil, é o cargo mais importante, foi da educação. Aí agora ele volta para a educação? Precisa ter tanto assim apego às estruturas? Se ele está sendo demitido da Casa Civil, vai para casa, vai fazer alguma coisa na vida, vai ser o resto da vida um capacho aqui da situação. E outra, quando eu critico a questão do ministério, eu faço isso com a independência do advogado, que aliás devia ser o norte da OAB. Você tem uma OAB nacional que recentemente foi criticada porque queria ser ministro do Supremo. E aí como é que você pode ter um presidente da OAB que quer ser ministro do Supremo e não critica o governo? Então eu faço isso com independência para dizer também que a oposição no Brasil é extremamente burocrática e também está apequenada no debate. Frouxa, porque não fala, frouxa mesmo, não fala desse processo porque tem interesse em assumir o poder. Então nós estamos vivendo um período extremamente difícil, volto a dizer, de falta de identificação da sociedade com as instituições, ninguém acredita em mais nada, está todo mundo desanimado. Por isso que é o grande momento do ressurgimento da maior entidade por lei e por tradição desse país, que é a OAB. Só a OAB, mas com coragem, não como essa que está aí. Só a OAB pode fazer isso. Como é que se acaba com essa reeleição ad eterno dos presidentes da OAB, seja ela do Brasil, da Seccional de São Paulo? A gente tem que sair com o intervalo. Vou fazer uma paradinha aqui no painel. Na volta, vamos falar um pouquinho sobre isso e sobre outros temas importantes também. Já, já. Estamos de volta à sequência aqui do nosso painel regional, com satisfação conversando com o advogado Sergei Cobra, que vai disputar em novembro, não é? A OAB São Paulo, a presença da OAB São Paulo. Aqui também conosco o Luiz Marcelo Moreira, que preside a OAB Cubatão, não vai para a reeleição, não é? Seguindo aí uma norma, não é? Uma definição entre o grupo, uma tradição do grupo que ele faz parte, né, de não disputar essa reeleição, porque eles são contra a reeleição na OAB. E Zulaê Cobra, né, com muita satisfação aqui conosco em mais essa edição do painel regional. Já a Daniela com algumas participações dos telespectadores que acompanham a gente. Né? Essa pergunta para você, Sergei, com relação a essa questão da reeleição, parece que você também não é favorável, né? E como é que faz para acabar com isso na OAB, se é que isso é possível? Olha, claro que é possível. Eu também sou na prática e na teoria contra a reeleição. Acho que é um instituto que prejudica a possibilidade de alternância de poder. Você cria um mecanismo complicado com relação ao futuro e vicia o processo. Como é que você acaba com isso? Com exemplo. Quem está no poder tem que, a partir do primeiro momento, já anunciar, já sinalizar que o processo está transformado. Porque senão é muito comum, a pessoa fala isso, aí quando assume poder, acaba sendo influenciado da mesma forma que os outros e também acaba ficando no processo da reeleição, porque todo mundo vem e fala, não, você tem que ficar,
Tem gente que está vindo aí que é pior que você não conseguiu concluir seu trabalho, o tempo foi pouco. Por quê? Porque deixa-se tomar conta pela política. E se você me perguntar, em especial na questão da OAB, aí a coisa fica mais séria ainda, doutorão. Porque a OAB é uma entidade que não pode viver de politicagem. Tem que fazer a política, a acepção da palavra melhor que tem, ou seja, tem que ter independência. E para isso também não tem que se reeleger. Você tem que fazer um trabalho. Agora, isso estou falando da seccional, que é a maior do Brasil, que acaba contaminando todo o Brasil e todas as outras seccionais. Tem realidades de subseção que são diferentes. O Luiz Marcelo adotou aqui, que é uma tradição de Cubatão. Mas tem subseção que realmente não tem outro candidato. Ou então você tem uma outra situação. Agora, na seccional, que são 3 anos, que cuida do estado inteiro, que tem a responsabilidade de cuidar de tudo, inclusive de fórum. Ele falou o trabalhista, o maior fórum da América Latina, que é a Barra Funda, não tem banheiro para o povo usar. Passam por lá milhares de pessoas semanalmente e você não tem banheiro para o povo. Ou seja, pode fazer um fórum sem banheiro. Porque o fórum não é feito para o povo. É o povo que é feito para o fórum. Essa é a mentalidade dos nossos governantes. Você está fazendo um favor de ir lá. Você tem que olhar e ver que a situação aqui é uma situação que exige esse tipo de postura. Então a OAB tem essa visão maior de um todo, de cuidar da população e do advogado. Então na OAB não pode ter política. Não esta política. Acontece que a gente acaba entrando num processo de burocratização e de viver de migalhas. E aí acaba acontecendo o que acontece. O advogado fica numa situação extremamente prejudicial. Nós temos que mudar isso. Os processos são longos, demorados, né? E colocam a culpa na justiça cara, elitista, né? Não olha para pobre, não quer nem olhar na cara do réu. Tem juiz que não olha na cara do réu. Ele quer distância. Ele é juiz criminal, ele tem que olhar. Se ele é o juiz, vai julgar, como é que você vai julgar um ser humano se você não olhar no ser humano, não saber quem é a pessoa que você está julgando? Bom, tem juiz que não vai nas cadeias. Você já viu juízes nas cadeias? O juiz corregedor é aquele que vai às cadeias, que visita as cadeias. Por isso que está esse caos no sistema penitenciário. Porque ninguém vai, ninguém vê, não sabe, o Estado não olha, a justiça que tem que ver não olha também. Você sabe que preso é responsabilidade da justiça, né? A polícia prende, e depois quem toma conta? A justiça. E você acha que a justiça no Brasil tem competência para isso? A justiça não está tendo competência nem para ela. A gente não quer uma guerra contra o judiciário, mas a família forense tem que ser resgatada de maneira adequada. Para mim está suspensa. Enquanto não nos tratarem com dignidade, está suspensa. E juiz tem que gostar de gente. Não adianta chegar às 2 horas da tarde do fórum e ir embora às 4. Não atender o advogado. Mas isso não existe. Você claro que existe. Criando uma... Não, existe muito. Simplificando. Não estou simplificando, não. Não posso Se não acreditar nisso. Posso acreditar. Você anda pelo estado de São Paulo? Não, Você anda pelo interior? Aqui, tá. O interior de São Paulo sabe do que eu estou falando. Isso é comum em várias comarcas. Pautar audiência Pautar para audiência. 1 hora da tarde, chegar às Luiz Marcelo, isso em 1h30. Cubatão aqui não existe isso. Existe. Existe, Em Cubatão. é ele que está falando. Tá Em vendo? Cubatão. É só ir ao fórum. Só ir ao fórum que você Juiz, entre as 2 sai às 4? cada coisa. Eles marcam todas as audiências para 1 hora. Todas. Todo advogado tem que chegar lá 1 hora. O seu processo vai ser realizado a audiência às 6 da tarde. E a OAB não pressiona? E não só existe, em OAB Cubatão não pressiona. existe. E não só existe, eu acompanho todas as correições feitas, seja pelo TJ, seja pelo TRT. E essa situação que falo melhor de Cubatão, o juiz marca a primeira audiência para as 13 horas da tarde e chega 2 horas, 2h30. Então, todas essas reivindicações eu levo pessoalmente por escrito para a corregedoria. Mas eles levam para casa e resolvem as coisas, não é? Dão as sentenças em casa. Na audiência... Mas então, ele leva para a corregedoria da justiça, que não faz nada. E o espírito de corpo? Você não conhece, Botura? Aí não que adianta é nada, isso? né? Ali, entre eles, se perdoam. Né? Agora, o negócio é o seguinte, cadê a OAB? Ele tem a OAB na mão, mas a OAB dele está influenciada pela OAB seccional. Teve um depoimento lá hoje na subseção de Cubatão de um rapaz que foi lá, o patamar da Justiça Federal, o juiz e o promotor são iguais. O advogado fica lá embaixo, se quiser. Ó. Você tem uma legitimidade. Isso já é feito exatamente para intimidar, né? Então, pra Boturão, com muita tranquilidade, até porque eu estou ao lado de um presidente da OAB que luta. Ele luta. Só que se a gente não tiver a OAB do Estado de São Paulo voltada para as questões de prerrogativas de verdade,
Não adianta só descentralizar a questão de prerrogativas, que aliás eu sou a favor, porque começou na minha gestão quando eu presidi as prerrogativas em São Paulo. Então essa história de que agora está regionalizado, não. Eu criei as primeiras 5 regionais. Agora tem mais. Aliás, acho que é muito bom que tenha. Nós conversamos hoje com o Diego, que é aqui de Cubatão, que está enfrentando. Mas se a OAB de São Paulo, a presidência da ordem, não tomar para si as questões importantes, ela escrever, ela representar com o nome do presidente também aquela autoridade, o que o advogado vai fazer se ele não tem a cobertura depois? Aí ele vai ficar prejudicado com aquele juiz? Então ele precisa que a ordem entre no lugar dele, faça a representação, exponha o seu próprio nome. Agora, se você tiver uma ordem preocupada em fazer política e depois se candidatar a um cargo de político, você nunca vai ter uma ordem combatendo de maneira contundente que eu estou falando. Vai ter uma ordem negociando. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que pode estar nos ouvindo agora, que aliás, se não tiver, era bom prestar atenção, está contra a advocacia. O presidente anterior fez um provimento que nós não devíamos ser atendidos no fórum se 7 horas desse, que tinha que sair do fórum. E a OAB, na época, não fez nada. Eu queria ter proposto o impeachment do ex-presidente do Tribunal de Justiça, fui chamado de radical. Como é que pode um chefe de poder questionar a advocacia? Aliás, o mesmo tribunal que nos enfiou goela abaixo o processo digital, e a ordem assinou, não é que a ordem foi omissa, ela concordou nos moldes que o processo digital foi. Faz o Sejusc, tem Sejusc aqui em Cubatão? Não, em ainda Santos? não. Em Santos, Santos tem. Sejusc é um centro de conciliação, Boturão, que tira o advogado do trabalho. A pessoa já recebe a intimação, não precisa comparecer com o advogado. E a OAB cria a OAB Concilia, para poder direcionar a pessoa. Não vai comparecer com o advogado e vai fazer o quê? Uma autodefesa? Faz um acordo lá na hora. Fazer força o acordo, para força. acelerar o processo. Para poder adiantar, para poder ter celeridade. Vira produtividade. Vamos fazer produção. Se já na presença do advogado, às vezes, existe a violação de prerrogativas, imagina o cidadão sem o advogado. Uma questão de família, que é altamente trabalhosa, né, Zolé? É muito difícil, tem que ter um advogado ao lado. E as cartinhas que esse Sejusc ele envia é exatamente assim, que não tem necessidade de ter advogado. Em Cubatão está para sair o Sejusc, nós tivemos uma reunião com a diretora à época e deixamos bem claro que infelizmente é uma situação que não tem como voltar mais atrás, a implantação do Sejusc vai acontecer, contudo, a ordem exigirá a presença do advogado. Tá certo. Ou particular ou pelo convênio. Na nossa visão vai ser assim, Sejusc sem advogado vai ter que fechar. Ou restabelece a presença do advogado, até porque é um provimento, e você falou de legalidade aqui. Mas a OAB, só para retomar, a OAB concordou com essa... Não, a OAB criou. A OAB criou a OAB Concilia, que é uma espécie de situação que você pode fazer a mesma situação do acordo, com a presença do advogado, e orienta as pessoas, não, vai lá na OAB Concilia, para você tentar evitar o Sejusc. Mas aí você tampar o sol com a peneira, porque o Sejusc continua funcionando. Tá. Então você tem que lutar contra aquilo que é ilegal. E o provimento do Tribunal de Justiça é ilegal, porque você não pode, por um provimento, ferir uma regra de lei federal, que é a presença do advogado, que está garantido por lei. Então o Tribunal de Justiça é ilegal. Como é que o Tribunal de Justiça pode fazer um provimento que é ilegal? Que exemplo que vai dar para a sociedade? Doutor, eu sou de uma época que o juiz chegava e falava, doutor, dá para só fazer uma audiência para mim aqui? Pois não, excelência. Eu posso conversar com o réu um pouquinho? Posso. Eu ia lá num canto, conversava, sou da área criminal. E o fórum criminal era pequeno, tinha poucas varas criminais. Nós éramos todos conhecidos e todo mundo nos conhecia. Hoje, nós tivemos um convênio na época do Mário Covas. Um convênio entre a OAB e todos os advogados do Estado de São Paulo que defende pobre. Pobre. O Estado de São Paulo tem muito pobre. E aí, o que eles fizeram? Defensoria Pública. Muito bem, Defensoria Pública está lá para defender pobre. Só que a Defensoria Pública é pouca, é um número menor. Por quê? Porque é concursado. Ganha bem, viu? Ganha muito bem. E os advogados conveniados, como é que ficam? Não ficam. Agora estão querendo acabar com o convênio, os advogados dependem do convênio, tem cidade no interior que o advogado ganha esse dinheirinho do convênio, sim, ele está pobre, hoje empobreceu a advocacia, você sabe que nós estamos vivendo um processo difícil, é um ano de crise, né? 2000 e crise?
É assim que fala? 2015, no 2015. rádio, trabalha na rádio, nós falamos sobre isso. Então nós temos aí uma situação que eles não gostam dos advogados. Quem? A OAB. A OAB parece que não gosta de advogado. Mas em especial, esse tratamento assistência judiciária é uma coisa que você precisa repisar aqui, porque tem muita gente que está nos ouvindo e depende desse assunto. Sabe por quê? Nós temos que trabalhar junto ao governador. A OAB não tem que se submeter à defensoria. A defensoria é subordinada à ordem, que são advogados também. E ficam ameaçando a dar baixa na carteira. Porque querem convencer o governador para dar o dinheiro todo do convênio para a defensoria, que eles cuidam dos 2 milhões de carentes. Estão fazendo política, Boturão. Aliás, todo mundo faz política, Ministério Público, magistratura e agora a defensoria. A única que não exerce a política com a força que tem é a ordem. Para chegar ao governador e dizer o seguinte: governador, a forma mais barata, mesmo aumentando, e tem que aumentar o valor do convênio, a forma mais barata e mais eficaz, porque o advogado do convênio é o mais competente, muito mais que o defensor público, de atender o carente, é pela OAB, é pelos advogados, pelos mais de 70 mil advogados do Estado de São Paulo, que fazem um trabalho heróico, de tradição. Diga-se de passagem que na defensoria, quem conhece a defensoria em Santos, quem atende o carente não é o defensor, é o estagiário, que não pode. E não pode, tá vendo? Então tem que valorizar o trabalho da assistência judiciária. Isso é fundamental e isso precisa ser feito. E a OAB não tem feito isso. Que atende o carente é estagiário porque ele é carente, é isso? Tem uma discriminação aí? É claro. Não, ele atende porque a defensoria Porque não a defensoria não é Não, a contra. defensoria não está interessada em fazer esse trabalho. Ela está interessada em ter poder político. E, portanto, não faz o trabalho para o qual foi destinada pela Constituição. Quem faz esse trabalho é o advogado pela assistência judiciária. Vamos sair por mais um intervalinho aqui no painel regional. A gente volta já já, inclusive com participações do nosso telespectador. Em instantes. Muito bem, voltamos. Terceiro e último bloco aqui desta edição do painel regional. Sergei Cobra conosco aqui, advogado, candidato à eleição da OAB, à presidência da OAB São Paulo, Luiz Marcelo, presidente da OAB Cubatão, Zulaê Cobra conosco também e participações dos telespectadores, Daniela. Isso, tem do Manuel de Cubatão. Ele está perguntando: doutor Luiz, você só fala em política. Por que não fala em emprego e saúde na cidade de Cubatão, que é o principal? 8 meses para marcar uma consulta. Aliás, por que querem aumentar a quantidade de vereadores em Cubatão? Para criar mais corrupção? Bom, o Luiz Marcelo é advogado, preside a OAB, não é candidato a prefeito, vereador, né? Não sou candidato nem serei. Mas estou hoje, nem falando de política, eu estou falando mais de política de ordem. Mas já que ele me deu a oportunidade, eu quero passar o trabalho da ordem para o cidadão de Cubatão. Eu participo muito, atendo todos os cidadãos que procuram a Ordem dos Advogados. Participei da audiência pública do emprego em Cubatão na Câmara Municipal, pelos desempregos que anda não só na região, mas principalmente em Cubatão. Com relação à saúde, entreguei um projeto há 15 dias atrás, a Ordem dos Advogados do Brasil, preocupado com a desocupação da água fria, o que vai causar um abandono dos animais, que é saúde pública. Nós fizemos um projeto, entregamos para a CDHU, juntamente com o governo do Estado. E também poderia estar falando aqui de saúde do advogado, CASP. Nós estamos vivenciando uma situação que, com o plano de saúde da Unimed Paulistana, advogados dioturnamente conversando com a gente, nós tentando conversar com a CASP. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Cubatão, ela é preocupada, assim, com a cidade de Cubatão. Eu procuro participar de todas as audiências públicas, tenho participado. Ultimamente participei da segurança pública, não só na Câmara, em 3 audiências, como também levei uma para dentro da casa do advogado. Então, a gente participa. O que eu não faço e não gosto de fazer o meu jeito é de não ficar dando publicidade nisso. Eu não dou holofote. Eu gosto de trabalhar e produzir, não dar holofote. Mas eu agradeço a oportunidade que o Manuel me deu de passar para o telespectador. Muito bem, estabelecer a verdade da atuação da OAB em Cubatão. Tem mais alguém conosco, Daniela? Sim, a Angélica Freixo de São Vicente. Zulaê, o jurista Hélio Bicudo disse que estranhava que a mídia não fala sobre o enriquecimento do Lula e de sua família. Gostaria de saber o que você acha disso e mandar um abraço, pois gosto muito de você.
A verdade é que toda a mídia falou sim, o Veja já trouxe várias reportagens, essa última agora é o deputado, né, falando, Pedro Correia, contando de minúcias sobre a questão do Petrolão, etc e tal. Então nós temos muitas denúncias também na mídia. O que não acontece mesmo é na oposição, nós já falamos aqui hoje, ninguém fala nada, o Hélio Bicudo precisou sair da sua vida de 93 anos para entrar com o processo de impeachment, e nós não temos aí, nem no Congresso, nem no Senado, nem na Câmara Federal, nenhum partido tomando conta de nada. E é claro que a situação ainda está sendo investigada, e eu tenho certeza que a coisa vai ficar muito boa para o povo brasileiro. Como política, deputada que foi, pela experiência que tem, e fundamentalmente como advogada, você vê fundamentação jurídica para esse processo? Claro, tem fundamentação jurídica, tem tudo que a OAB Federal podia ter feito já, fazendo o pedido de impeachment. Nós tivemos uma foto há pouco tempo atrás, na própria revista aí, o presidente da OAB Federal entregando ao presidente da Câmara o pedido de impeachment. Era o Marcelo Laveneri, na época, em 1992, um rapaz ótimo, maravilhoso, fez o impeachment. A OAB desse ano não está fazendo, a OAB agora, o Marcos Vinícius, eu acho que ele tem um problema com o PT. Ele tem medo, alguma coisa assim, ele quer ser, como diz muito bem o Sergei, quer ser ministro do Supremo. Alguma coisa prende esse homem à questão de ser o PT que está sendo hoje investigado e réu em todos os processos. Você está afiliado a algum partido, não? Não, não tenho filiação de nenhum partido, não estou em nenhum partido, estou fora da política, estou analisando a política como qualquer cidadã. Eu sou uma cidadã que gosto de política, gosto de conversar, em todos os lugares sou político. Eu acho que o povo brasileiro agora pegou, agora nós vamos. Agora o povo está na rua, agora é no cabeleireiro, na farmácia, é no supermercado, todo mundo para, vamos lá. Eu estou conversando com todas as donas de casa, compra cebola, nós estamos discutindo ali junto com a cebola, com o pão, na padaria. Isto eu gosto do povo, essa ebulição do povo, e nós fazemos o Brasil melhor, se Deus quiser. Você pode fazer uma avaliação aqui, a gente costuma receber normalmente aqui às quartas e sextas, o também ex-deputado, também advogado, como você, Vicente Cassione, né? Que se recusa a ser chamado de ex-deputado, a gente só o chama mesmo de articulista, como escritor que é, artigos vários que ele escreve, e advogado, né? E muito decepcionado com o atual Congresso Nacional, com os rumos da política. E o Congresso? Eu gosto muito do Vicente Cassione, viu? Foi meu colega lá na Câmara Federal, um homem respeitável, e eu gosto dele não ser ex. Esse negócio de ser ex é uma desgraça total, viu? Ex pra cá, ex-presidente, ex-governador, ex-deputado, não é ex, é agora o que eu sou, advogado, ele é advogado, ótimo, parabéns, Vicente. A sua pergunta diz respeito... Não, essa cara do Congresso, tá esse jeito do Congresso... Eu concordo plenamente, está horrível, já estava horrível no primeiro governo do Lula, e foi o último mandato meu, 2003 a 2006, foi horrível. Nossa, não dá. Não dá porque você tem 513 deputados. Senadores ainda são 81, ainda dá para você conversar um pouco. Agora, conversar com todo mundo, cujas origens você nem sabe, nem viu, e não estão interessados, não estão interessados. Você vai fazer lá o quê? Reformas constitucionais. Você tem que saber de Constituição, de Código, discutir, etc e tal, fazer projeto, apresentar projeto, lidar no plenário, lá defender as suas ideias. Isso aí são para poucos. Para poucos. A maioria não está interessada. Já não estava lá atrás, em 95, quando eu assumi, e já não estava mais quando eu saí de lá em 2006. E os rumos da Lava Jato? Eu sei que a OAB anda com uma participação pequena, a gente não ouve assim muitas posições da Ordem dos Advogados do Brasil, mas como eu disse no começo do programa, né, surgiu aí a tal da delação premiada, que não era usual aqui na Justiça Brasileira, e surgiu aí também o acordo de leniência, enfim. Delação premiada é realmente confiável, bandido entregando bandido, mostrando os caminhos, é por aí mesmo, enfim, como é que vocês estão vendo isso e onde é que vai parar isso tudo? Eu sou criminalista, então posso falar um pouquinho. Aliás, faço palestras sobre isso. Mais tarde verdade. Teremos uma na Unisantos. Né? Hoje ainda? Hoje ainda. Que horas? Às 8h20. Às 20 horas convido a todos a participarem, os operadores do direito, a comunidade, todos os estudantes, enfim. É um tema que chama atenção. Que o Brasil parou por uma operação da Polícia Federal, eles gostam de dar nome, né? E essa tem nome Lava Jato, e todo mundo fica realmente preocupado que a impunidade possa reinar,
que depois pode não dar em nada, tal. Mas se não der em nada, Boturão, por culpa do judiciário. É bom que se diga isso. Nós tivemos 2 operações recentes que eram tão famosas quanto essa época, que é Castelo de Areia, você lembra? Foi anulada por busca e apreensão baseada em denúncia anônima, que não pode. Denúncia anônima eu combino com você e vou atrás dele. Não pode ter uma invasão da tua casa, um processo penal, porque alguém disse que você não sabe quem é. Anulada, se perdeu todo o trabalho. Satyagraha, interceptação telefônica, ilegais, também foi anulada. Nesta Lava Jato, hoje, nós já temos quase R$1 bilhão recuperados. Você imagina se perder esse dinheiro por nulidades que podem ser provocadas. Então, é claro, dentro do Serjei, além de advogado, tem um cidadão. Eu também não quero impunidade. Agora, é importante que a população entenda que direito de defesa, Estado de Direito é importante demais para todos nós. Porque um dia a gente pode estar sendo questionado. É para o cidadão de bem que a lei é feita também. E se o Poder Judiciário desrespeita, para jogar para a plateia, para mostrar, o problema não é a delação premiada, o problema é a prisão preventiva, que é usada no Brasil inteiro, no estado de São Paulo inteiro, de forma indiscriminada. Prende-se para depois ver o resultado. O importante é o resultado. Você citou aqui as questões. É difícil você ter, aliás, o presidente da Câmara apontou o dedo para a OAB, chamou a OAB de corporativista, que a OAB é cartel, e a OAB não apontou o dedo de volta para dizer, olha, a OAB não reconhece autoridade moral para fazer essas críticas para nós. Ele é acusado em vários... E, inclusive, hoje está nos jornais, recebe aqui uma acusação que tem uma conta no exterior, e aparece dizendo assim, eu não vou falar sobre isso. Fala se tem a conta. Fala, não é minha essa conta. Maluf falava, essa conta não é minha. Mas fala, se não for, aí já é outra história. Não sei se não é. Mas se posiciona. Agora, a Lava Jato pode ser um avanço com relação à corrupção. Mas a gente precisa avançar com respeito às normas vigentes, com respeito às leis e principalmente isso que tem a ver com direito de defesa, que tem relação direta com o advogado. O advogado não pode ser apequenado nesse processo. Porque se der certo a operação, também por conta da presença do advogado, ético, responsável e respeitado nas suas prerrogativas. Porque senão anula tudo. Muito bem. Bom, essa coisa é meio cultural, né, Zuleika? Você esteve no Congresso, eu não sei quantos mandatos foram exatamente. Três mandatos. 12 anos. É meio cultural, quando estourou a questão do processo do mensalão, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa, né, e mais de 70% do brasileiro, pela pesquisa, pelo levantamento do Datafolha naquele momento, tolerava a corrupção. Então, é uma coisa que a gente, não sei se chegou com Cabral, não sei exatamente o que é isso, né? É uma questão mas é uma cultural, tolerância. mas não é só cultural, não, né? Você tem que saber dos jornalistas também, né? O jornalismo brasileiro, ele tem uma certa tendência, né? Você vê alguns jornalistas até hoje não acreditam em nada. Tem jornalistas que não acreditam em nada, acham que é tudo mentira. O mensalão foi uma palhaçada, não existiu. Não existiu. Não existiu, ninguém pagou ninguém no plenário. Eu via os deputados felizes da vida e no dia seguinte tristes. Porque agora não vão votar a favor. Hoje nós vamos votar a favor. Quer dizer, uma vergonha, né? Uma vergonha. Aí ninguém acredita. Aí vem agora o Petrolão. Também não acreditam. Não, Imagina, eu não indiquei nada. Mas quem indicou aqueles diretores que estão lá? Nós temos uma situação de delação premiada que tem uma parte boa, que é quadrilha. A quadrilha só é pega quando um denuncia o outro. E nós estamos chegando agora nos políticos. Você vê o Pedro Correia. Há quanto tempo o Pedro Correia está preso? Lá no mensalão já ficou preso, estava agora prisão domiciliar, enfim, todos foram presos, assim, esses maiorais. O Janene não foi porque morreu, mas eu conheço todos no plenário. Eu acho que ele conheço todos. Dele, né? Agora, como é que pode? Vamos fazer um raciocínio aqui rápido para a imprensa brasileira. Eu estou no plenário, eu não sou uma mulher burra, não nasci ontem. Eu chego lá e vejo aqueles que são não os bons, os piores, e aqui é uma boa massa, aqui razoável e tal. Aonde que o PT foi buscar? Aonde? Na massa pior. Todo mundo que era do pior espécie, agora eu tô chique, viu? Sou governo, Zulaí, sou governo. Inclusive o Collor. Collor assumiu o Senado e virou governo. Opa! Mas não tiraram o Collor naquela época? Quem tirou? O PT.
Mas não prestava, que homem horroroso, medonho, aquele jeito dele. Né? O Lula não gostava daquele homem, agora o Lula gostou. Nossa, como gostou, né? E agora? E a delação? Será que o Collor vai fazer delação também? Eu gostaria, viu? Ele não é esse, ele é senador, mas podia fazer uma delaçãozinha aí boa, né? Ele ficou bravo com o Procurador-Geral da República, né? Eles ficam xingando o Janot. Xingando o Janot no discurso que fez no Congresso e na Aliás, avaliação que foi mostrou feita muita com o falta de Janot, né? educação, você quer saber, viu? É um negócio aí, muita falta de educação, eu achei. Além de tudo, falta de ética, de comportamento, de postura parlamentar, né? Eu acho que tudo isso nós temos que ver, que nós temos aí gente que não tem nem postura. Agora, Zulay, você sempre teve essa postura, né? Claro, procurando ser uma pessoa equilibrada, ouvindo todos os lados, vendo todos os lados da moeda, enfim, mas com posições muito firmes, muito abertas, e a gente sente falta muito disso, né, na política hoje, né? Você não pretende voltar, não? Por enquanto não. Por enquanto eu quero meu filho presidente da OAB. Se eu mudar a OAB, eu mudo a política, quer dizer, uma parte, eu mudo a justiça. Eu mudando a OAB de São Paulo, com todo respeito à OAB do Brasil todo, eu estou mudando o Brasil. E eu quero chegar nesse ponto, mudar aquilo que pode ser mudado agora. O Brasil vai ser mudado, com certeza, para melhor, com certeza, dependendo do povo. Eu sou povo, eu sou cidadã agora. Estou aqui como cidadã. E eu estou torcendo para que nós possamos vencer. Vencer a corrupção, essa situação horrorosa de poder pelo poder, gente que gosta, eu faço porque já fizeram, só não vai roubar? Eu roubo, todo mundo rouba, é assim que falo, entendeu? Esse termo cultural no Brasil precisa acabar. Eu não faço e eu não quero que faça. Eu vou brigar, é isso que eu quero. Eu quero um Brasil melhor, só isso. Muito bem. Eu vou agradecendo aqui as participações do Sergei Cobra. Obrigado por estar conosco, sucesso e até uma outra. Obrigado. Muito obrigado, uma satisfação participar do seu programa com uma mesa tão preparada como essa. Luiz Marcelo, valeu. Obrigado mais uma, viu? Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos. Zulay Cobra, na esperança que você volte também à política, né, e volte mais vezes aqui para nos visitar. Obrigado, viu? Eu agradeço e eu quero voltar mais vezes aqui. Gostei de você de novo. Você está melhor do que antes. Olha, sempre elogio foi vindo de ótimo, você, maravilhoso. vindo de Mas você. agora você ficou mais, sabe? Tem um ar assim de experiência total. Ai, obrigado, viu? Fico satisfeito. Uma honra para mim ouvir disso, Zulay Cobra. Obrigado, a Daniela está diariamente conosco, né, de segunda a sexta aqui, à 1h30 da tarde, com o painel regional ao vivo e a reprise às 8 da noite. Final de semana, 2 edições do Weekend, sábado, 3 da tarde e domingo, 5 da tarde. Obrigado. Tchau.